Chegamos finalmente ao capítulo 16 do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, o último capítulo desse Evangelho. E, portanto, estaremos encerrando hoje, estaremos no último estudo dessa série. E diz assim o capítulo 16 de Marcos. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas, quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas assentado à direita e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele, a Pedro, o seguinte: ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro. E não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Depois Jesus apareceu noutra forma a 2 deles, estando eles a caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nestes eles não creram. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11 enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de seu coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então, os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Jesus foi crucificado na sexta-feira e morreu às 3 da tarde. Foi sepultado por José de Arimateia e Nicodemos em um sepulcro novo, localizado em um jardim próximo ao Gólgota. Esse episódio, repleto de sinais e significados, nós vimos no estudo anterior. O texto de hoje, que finaliza o Evangelho de Jesus Cristo relatado pelo evangelista Marcos, nos mostra o recomeço, digamos assim, da história da humanidade. A história do mundo teria sido bem diferente e completamente devastadora se Jesus não houvesse cumprido sua missão redentora. Porém, ele abriu o caminho para o céu, para que o remanescente desse mundo pudesse receber a libertação da condenação eterna à qual todo mundo estava sujeito. Por que o remanescente? Simplesmente porque nem todos creem, infelizmente. E só entra no caminho aqueles que creem. Porém, o caminho está aberto para todos, é uma questão de escolha pessoal, na verdade. Mas nos voltemos ao texto de hoje. Marcos relata que quando terminou o sábado, em que a lei ordenava que todos descansassem, os judeus, de qualquer ocupação, algumas mulheres seguidoras de Jesus, como Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, foram ao comércio
compraram especiarias aromáticas para que no dia seguinte, ou seja, no domingo, levassem, né, ao sepulcro onde Jesus estava. E aí elas poderiam ungir o corpo, já que não foi possível fazer isso na sexta-feira, muito menos no sábado. E assim foi. Domingo bem cedinho, elas se reuniram, né, as mulheres, elas se reuniram e foram até o sepulcro. E não consigo deixar de comentar sobre essa ação bem característica das mulheres, né, que foram criadas, né, por Deus, né, fomos criadas por Deus com a capacidade intrínseca de cuidar com carinho, de valorizar momentos especiais, né, e creio mesmo que elas estavam ansiosas por fazerem isso. E certamente tudo isso tinha um valoroso significado em seus corações e perante Deus. E claro, Deus criou o homem, né, com capacidades maravilhosas, a imagem e semelhança de Cristo. E na realidade, Deus nos fez de forma a complementarmos, né, uns aos outros. E apesar da força dos homens, há vezes em que eles precisam ouvir as mulheres. Bem, no caminho, elas já comentavam como seria para mover a pedra do túmulo, né, que era muito pesada. Por que será que elas não chamaram os discípulos para ajudarem, né? Será que elas não encontraram eles? Será que eles ainda estavam com medo? Ou será que elas até chamaram eles, mas eles não quiseram ir? Bom, o texto não revela isso, nenhum evangelho revela isso, mas mostra que elas foram sozinhas mesmo, tá? Será que elas sabiam que tinham colocado lá guardas, né, para guardar ali o sepulcro, né? Porque eles podiam pensar, os guardas podem mover a pedra para nós, né? Mas eu acho isso muito pouco provável, porque eles foram escalados justamente para tomarem conta, né, e não permitirem que alguém se atrevesse a entrar no sepulcro, na tentativa, claro, de roubarem o corpo, alguma coisa assim. Então, acredito que eles não deixariam elas entrarem lá. Bem, ocorre que, quando elas chegaram, não tinha ninguém lá. Não havia ninguém, não tinha guarda, não tinha ninguém. E a pedra estava já removida. Com certeza elas levaram um susto, né? Mas elas entraram e quando viram, cadê o corpo? O corpo não estava lá também. Daí elas ficaram muito assustadas, né? Aí, porque viram, né, logo em seguida apareceu um jovem que estava ali dentro do sepulcro, sentado, né, próximo ali do local onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, e esse jovem começou a conversar com elas. Era na realidade um anjo do Senhor, enviado para dizer para elas, para acalmá-las primeiramente, né, para dizer que Jesus não estava ali, né, para revelar a elas que, Jesus ressuscitou. Aqueles que vocês vieram procurar aqui, Jesus, o Nazareno, ele não está mais aqui porque ele ressuscitou. E ainda deu uma orientação para elas, né? Olha, vão aos discípulos dele, né, aos discípulos e a Pedro, e digam a eles que Jesus ressuscitou, e eles devem ir lá para Galileia, né? A Galileia foi a região onde Jesus começou o ministério dele. Na realidade é de onde ele precedia, e também os outros discípulos, né? Eles eram todos galileus, como Jesus. E então esse foi o recado. Só que o texto diz que as mulheres, elas ficaram muito assustadas, muito amedrontadas, então elas acabaram saindo do sepulcro, fugindo, e não tiveram coragem de contar para ninguém, estavam com muito medo. E é de se esperar, porque Jesus havia revelado sobre sua ressurreição apenas aos 12 apóstolos, né? Mas por incrível que pareça, eles não se lembravam disso. Bem, o texto também diz que Maria Madalena foi a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado, né? O evangelista João relata com detalhes como que isso aconteceu, né? Então vamos recorrer ao Evangelho de João agora, para entender bem essa cena. Bom, a Maria Madalena foi e contou a Pedro, né? Porque ela também tinha ido com as outras mulheres, né? Voltou assustada e ela foi até Pedro, né? O líder, contou para ele. E aí
ela disse, né, que elas foram ao sepulcro, queriam ungir o corpo de Jesus, mas quando chegaram lá, a pedra já estava removida e Jesus não estava lá. Então Pedro e o próprio João, que relatou esses detalhes, né, foi lá para perto, para ver de perto esse fato. E quando chegaram lá, né, constataram realmente que a pedra havia sido removida, e aí entraram no sepulcro, né? E, aliás, eles pensaram logo de cara o seguinte: alguém deve ter tirado o corpo de Jesus daqui, alguém roubou o corpo de Jesus. Esse foi o primeiro pensamento que eles tiveram, né? Mas aí entraram no sepulcro e viram uma coisa estranha, né? As faixas de linho que tinha sido enrolado na cabeça de Jesus e o lençol também que tinha sido envolvido, onde o corpo dele foi envolvido, estavam ali, né? O lençol dobrado, separado das faixas de linho, tudo ali organizadinho, e o corpo de Jesus não estava ali. Então isso deixou eles assim meio, como pode, né? Desenrolar o corpo de Jesus, roubar o corpo de Jesus, o que foi que aconteceu? Né? Acho que a mente deles estava assim, pensando milhares de coisas que poderiam ter acontecido, menos que Jesus tinha ressuscitado. Eles esqueceram completamente, né? Bem, mas João, ele diz que nesse momento, quando ele entrou lá e viu essa cena, ele creu. Ele afirma isso no Evangelho. Ele creu que Jesus havia ressuscitado. Lembrou, né, naturalmente, ele lembrou das palavras de Jesus, que foi dita diversas vezes. Diversas vezes Jesus falou a eles que o Filho do Homem teria de ser morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. João se lembrou, mas pelo visto não fez nenhum alarme, não quis fazer nenhuma polêmica, seguiram. Bem, a Maria Madalena, né, Pedro e João retornaram para onde estavam os outros discípulos, mas Maria Madalena, ela ficou ali, né, e ficou ali na entrada do sepulcro, chorando, pensando assim que realmente alguém havia roubado o corpo do mestre, né, ela ficou triste ali. E nesse momento, né, João relata que um homem se aproximou dela e perguntou assim com toda a educação, delicadamente: mulher, por que você está chorando? Né? Maria imaginou que fosse o jardineiro, que trabalhava no jardim ali do sepulcro, né, que chegou ali, viu ela chorando, perguntou para ela, né, e ela até pergunta para ele: Senhor, se foi, né, sabe quem que levou? Se foi o Senhor que tirou ele daqui, me fala onde que ele está, né? Aí o homem chamou Maria pelo nome, né? E aí quando fez isso, ela olhou para ele e reconheceu que era Jesus, e exclamou: Mestre, né? Será que dá para a gente imaginar o misto de sentimentos que encheu o coração daquela mulher? Alegria, alívio, paz, surpresa, aquela surpresa boa, né? Um consolo, sei lá, muitas coisas podem, né? Muitos sentimentos maravilhosos devem ter passado no coração, na alma, né? De Maria naquele momento. E aí ela, né, chamou e quis ali, né, ajoelhando diante do Senhor. Fico imaginando essa cena, né? Mas Jesus disse para ela assim: olha, vai lá, avisa para os meus irmãos, né, que eu ressuscitei, né? Então João relata isso. Você pode conferir no capítulo 20, no verso 17, né? Disse a ela para que fosse avisar os irmãos. Olha só que coisa, né? Jesus é nosso irmão. Por quê? Porque nós fomos adotados pelo Pai dele. Nós temos um mesmo Pai, o Pai de Jesus. E ele enfatiza isso dizendo a Maria: vá a meus irmãos e diga a eles que estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Que coisa tremenda!
Isso foi o despertar de uma nova era, a era da redenção dos homens e mulheres de qualquer idade, de qualquer classe social, de qualquer nacionalidade, de qualquer língua, que creem no Filho de Deus, Jesus, o primogênito, nosso irmão, nosso Salvador, nosso Senhor. É interessante, né, que na história da humanidade o filho primogênito sempre teve destaque nas famílias, né, em todas as culturas praticamente. Claro, isso apontava para quem? Para Jesus, o primogênito que morreu por seus irmãos, nós todos, mas ele ressuscitou vitorioso para viver com seus irmãos. Voltando então ao texto de Marcos, nós vemos que Maria transmitiu a eles a mensagem de Jesus, porém eles não acreditaram. Continuaram ali chorando, se lamentando, pensando que alguém tinha roubado o corpo de Jesus, enfim. Daí Jesus apareceu a outros 2 discípulos que estavam indo, né, que estiveram lá quando Jesus morreu, passaram a Páscoa lá, mas agora eles estavam indo, voltando para suas casas, no caminho do campo, desolados, tristes. E aí Jesus chega perto deles. Mas eles a princípio não reconheceram, mas quando eles reconheceram que era Jesus, a alegria também retornou a eles. E eles, o que eles fizeram? Voltaram o caminho todinho, voltaram para Jerusalém a fim de contar aos outros discípulos, né? Chegando lá, contaram alegres, felizes, tudo que aconteceu, tudo que Jesus tinha falado para eles. Mesmo assim, com mais essas 2 testemunhas, os discípulos não creram que Jesus tinha ressuscitado. Mais tarde, não teve jeito, né? Jesus acabou aparecendo para todos eles ali pessoalmente, né? Inclusive censurou a incredulidade deles, né? Foi uma vergonha para eles. Jesus sempre provando a fé daqueles homens, né? Primeiro enviou uma testemunha, a Maria, né, mulher. Depois mais 2 testemunhas, 2 homens, 2 discípulos, mas eles só creram quando viram com seus próprios olhos. E Jesus apareceu no meio deles ali, né? Simplesmente sem bater na porta, sem passar pela porta, simplesmente apareceu. Porque Jesus ressuscitou num corpo diferente desse corpo mortal que nós temos, né? E que ele tinha também. Ressuscitou num corpo glorificado, que é também a promessa de Deus a todos aqueles que morrerem em Jesus, ou seja, as pessoas que morrem, mas que creem em Jesus, foram salvas por Ele, também vão ressuscitar um dia, no último dia, num corpo glorificado, igual, né? Semelhante, né, digamos assim, ao corpo de Jesus. Bem, depois de permanecer com eles ali por algum tempo, né, chegou a hora de Jesus subir para o Pai, para o lugar de onde ele veio, né, de onde veio o seu Espírito, para o seu lar, porque ele já havia aberto o caminho para nós podermos acessar ao Pai, né? Então ele cumpriu a sua missão. Ele havia dito antes, né, que quem o vê também o Pai. Quem reconhece Jesus como Filho enviado de Deus, quem nele crê, tem acesso ao Pai Celestial em espírito. Então Jesus, em determinado lugar, né, levou os discípulos a determinado lugar e deu ali uma ordem a eles, desafiadora, mas uma ordem cabal, uma ordem realmente que tem que ser cumprida. Ele disse: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Depois de ter lhes dado essa ordem, que de fato é estendida a todos os que creem em Jesus, né, e passam a ser seus discípulos, então esta ordem também é para nós, ele foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus Pai, conforme diz ali o evangelista Marcos. Aqueles discípulos que não creram no testemunho de 3 pessoas,
mas creram depois de serem também testemunhas oculares da ressurreição de Jesus. Eles saíram dali alegres. E o evangelista Lucas relata, no início do seu segundo tratado, né, que é o livro de Atos dos Apóstolos, o primeiro é o Evangelho, o segundo é Atos dos Apóstolos, ele relata ali que os 11 apóstolos e os demais discípulos e discípulas de Jesus permaneceram reunidos em oração, até que receberam do alto a promessa que Jesus havia feito, né, de que eles seriam batizados com o Espírito Santo, que viria dos céus de uma forma assim surpreendente, sobrenatural, enviado por Jesus. E assim que eles receberam esse Espírito, ficaram cheios de poder e de ousadia e passaram a anunciar o Evangelho de Jesus Cristo a todos. Tudo que Jesus disse que aconteceria sobre fazerem sinais, maravilhas, aconteceu e ainda vem acontecendo através dos discípulos de Jesus de cada geração, até que Jesus volte à terra e estabeleça o seu reino junto com todos os que nele creem e também crerão até a sua volta, né? Então, os sinais acompanham sim aos que creem. E nós que somos discípulos de Jesus, nós testemunhamos dele. Nós temos uma carreira, né, no reino de Deus aqui na terra já. Né? Essa carreira é para nós testemunharmos de Jesus, falarmos do Evangelho, pregarmos o Evangelho, né? Mostrarmos o amor de Deus. E cada um tem uma carreira para ser cumprida. Enquanto essa carreira estiver vigente, a pessoa, não vai acontecer nada com a pessoa, sabe? Ela pode passar por algum acidente, por sei lá o que for, mas ela vai permanecer viva porque a carreira dela ainda não terminou. Quando a carreira dela terminar, ela pode morrer, vai ao encontro de Jesus no céu, onde ele está, o espírito dela vai, e quando Jesus voltar, ele vai, pelo seu poder, pela sua palavra, ordenar a ressurreição de todas essas pessoas. E aí, viveremos com Jesus para sempre. Amém? Então, aqui nós encerramos a nossa série de estudos do Evangelho de Jesus Cristo segundo o evangelista Marcos. E meu sincero desejo e minha oração é que você que ouviu essas mensagens tenha reconhecido o amor de Deus por toda a humanidade e a prova maior desse amor que foi a duras penas através do sacrifício vivo do seu Filho unigênito, que se tornou o primogênito de muitos irmãos. Que você, ouvinte, tenha se tornado também um irmão, né, ou uma irmã de Jesus. Como eu já tive esse privilégio, porque criei e aceitei de coração a salvação dada por Jesus mediante o meu arrependimento e o perdão dos meus pecados. A redenção da minha vida, que estava condenada, mas eu fui resgatada com o preço de sangue, o sangue do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem amo, a quem adoro, aquele que é a minha viva esperança e a quem eu anuncio. Né? E que assim seja na sua vida, querido e querida ouvinte. Basta, em uma conversa sincera com Jesus, né, por meio de uma oração, você declarar a Ele que você crê que Ele verdadeiramente é o Filho enviado de Deus, o Filho de Deus que morreu, mas ressuscitou, e você se arrepende dos seus pecados. Entregue a Ele o controle da sua vida, confia e ande com Ele, né, seguindo todos os seus ensinamentos. E passe a ser também uma testemunha dele para outras pessoas. Se assim você fizer, é isso aí. Você terá acesso ao Pai Celestial como filho, como filha de Deus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. E nos encontramos na próxima série de estudos neste mesmo canal. Até lá!